Olá, uma ótima quarta-feira para todos vocês, hoje, dia 14 de junho. E o tema de hoje que nós iremos estudar é a marca da besta, né? E é um assunto, sim, muito interessante, né? Que hoje as pessoas comentam de várias formas, né? Ainda mais com a tecnologia avançada do jeito que está, as pessoas já começam a imaginar sobre microchip, e, injetado na mão, e assim por diante, né. Apesar que essa tecnologia já está sendo utilizada aí em vários lugares, né, justamente principalmente para localização, né, por exemplo, hoje se usa muito em animais, né, no gado e animais domésticos, né, eles colocam chip ali, se por acaso o animal sumir, é possível que encontre ele aí por via satélite, né, ou então por localizador, encontre o animal. E nesse animal, se alguém achar antes, está lá, passar a fazer o leitor ali, consegue saber quem é o dono, que raça de cachorro que é, da onde é, se está vacinado, assim por diante. Assim também é com os criadores de gado, também usa da mesma tecnologia, né, estão usando aí muitos criadores, né. E as pessoas chegam também a fazer essa ideia que serão implantados chip nas pessoas, né, que é a marca da besta, né. Mas, a gente tem que ser um pouquinho coerente com esse tipo de coisa, não que vamos duvidar, da tecnologia. Não sei como é que vai ser daqui 10 anos, 15 anos, como que vai ser a tecnologia, né. Hoje já está super avançada com a inteligência artificial, assim por diante. Mas o tema de hoje, ele chama-nos atenção para 2 pontos importantes, que está lá em Apocalipse 14, versículo 9 e 12, que diz assim: o "Eu segui o terceiro anjo dizendo, com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão." O 12 diz diferente, um outro tema de um outro grupo, que é o quê? "Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo." Então, nós estamos falando aqui de 2 povos distintos, os que terão, né, os que terão o sinal da besta e os que guardam os mandamentos de Deus, né. Bom, o que significa sinal? No passado, lá em Gênesis, teve 2 sinais importantes, um, né, que importante que se usa até se lembra até nos dias de hoje. Primeiro, foi o sinal do arco, né, do arco-íris, né, que a gente conhece como arco-íris, que foi um sinal de Deus, no céu, né, mostrando a aliança de Deus para com a Noé, né, no caso, que ele jamais iria de novo, destruir a humanidade com água, ponto. Foi um sinal que Deus deu ali, através do sinal no céu, né, fazendo uma aliança com Noé ali, que jamais iria acontecer o dilúvio novamente. O outro sinal foi com Abraão, né, que quando Isaque nasceu, Deus pediu que fizesse a circuncisão em Isaque, né, e todos os homens, né, para quê? Para que todos que ali servisse de sinal que aquele era um povo exclusivo de Deus, aquela nação seria um povo exclusivo de Deus. Então todos os homens nascidos aos 8 dias teria que ser feito esse sinal, que era uma aliança do homem para com Deus. "Ó, eu agora serei servo, serei chamado, farei parte, né, do povo de Deus." Então era um sinal daqueles que aceitavam para com Deus. O primeiro sinal era de Deus para com o homem. Agora, quando Deus falou que haveria que fazer a circuncisão, era um sinal do homem para com Deus, a aliança feita com Deus. Ponto. Então, existe esse sinal, é uma manifestação feita, uma manifestação, né? Uma aliança. Bom, agora, selo. O que significa selo na Bíblia? Na Bíblia, né? E o que é que a palavra selo nos traz hoje a lembrança? Primeiro, uma coisa inviolável. Quando tem o selo ali, ela não pode ser violada. Segundo, autenticidade, né? Por exemplo, a carta ela vem dizendo de onde ela veio, de que país, né? Tá lá a autenticidade, a data ali está naquele selo da carta. Qual o outro? A qualidade, né? Qualidade daquilo. Então, o selo traz a qualidade. Por exemplo, um produto, tá o selo lá de qualidade daquele produto, né?
do Ministério da Saúde, assim por diante. Tem o selo de qualidade que o governo aprovou que aquele produto é de qualidade e de boa procedência. Então, o selo é assim, né? Uma coisa que não foi violada, autenticidade e qualidade. Vamos lá. Dito isso, vamos ao tema, né? O que diz, então, o que significa lá em Deuteronômio 6, versículo 8 e 11, versículo 18. Primeiro, no versículo 6, versículo 8, capítulo 6, versículo 8 de Deuteronômio, vem falando que o Filho de Deus, os filhos de Deus, teriam que colocar, né, entre os seus olhos a sua lei e na palma da mão, na sua mão, né? Então, até hoje, o judeu, ao orar, né, ele enrola uma fita na mão de couro, né, com textos bíblicos, né, e uma caixinha na testa também com textos da lei, e amarra na testa e vão fazer suas orações. Então, até hoje se usa isso, mas Deus lá em Deuteronômio 11, 18, fala que essa lei, né, a lei na testa, como sinal, né, na testa, era como que na nossa mente, na nossa razão, né, colocar na palavra de Deus na nossa mente, e não numa caixinha, né, mas era na nossa mente, no nosso coração, quer dizer, na nossa mão era o sinal de quê? De compromisso para com Deus. Você sabe, né? Quando uma pessoa, vamos lá, um chefe de Estado vai fazer visita em outro país, ele não vai só fazer uma visita de cortesia, não. Ele vai ali assinar alguns tratados, né? Fazer alguns acordos bilaterais, né, para benefício dos dois países, e eles selam isso o quê? O que é o sinal nas mãos? É um sinal de acordo, né? O que são acordos? Tudo que é acordado ali. Por exemplo, o que vai ser bom para um país e para o outro. Os dois países vão entrar em um acordo que vai ser bom para os dois, né? Ou de commodities, ou de tecnologia, assim por diante. Vão fazer um acordo ali que um vai vender para o outro, né? Dentro desse acordo, se vai ser um preço bom, um preço ruim, vai ser bom para me vender minhas coisas, mesmo que o preço não seja lá o melhor preço, então, mas é um acordo, foi feito esse acordo. Mas a gente continuando, o que é um acordo? É quando ambas as partes chegam a uma conclusão. O que vai ser no finais do tempo? Mais ou menos isso, né? O que a Bíblia vem dizendo para nós a lição de hoje? Um grupo adora a besta e o outro guarda os mandamentos de Deus. Um inclui o quarto mandamento, que é o poder do quarto mandamento, e que o outro é o poder da besta, que pensou em mudar, né, esse quarto mandamento. Bom, um dia serão aprovadas leis anulando a liberdade religiosa. Hoje nós temos liberdade aí de culto, né? Todo mundo pode fazer o que quiser, né? Independente da sua religião, todos têm a liberdade de adorar a Deus sem, tá certo, sem me atrapalhar a vida de outras pessoas também, né? Também eu não posso fazer o meu culto incomodando as pessoas. Não, nós temos liberdade de cultuar a Deus nesse sentido, ok? Bom, a Bíblia vem falando, os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei, né? E da sociedade, e da ordem. Então, o que acontece? Nos sinais do tempo, essa liberdade religiosa vai ser vão ser posto à prova. É aí onde vai entrar o sinal, né? O que é o sinal? Aliança. Se você vai ter aliança com Deus ou não, se você vai quebrar essa aliança com Deus ou não. Por quê? Nós sabemos que a lei de Deus é um sinal de Deus entre seus filhos. Ponto, né? É um sinal que nós somos filhos de Deus, é a lei de Deus, os 10 mandamentos. Mas, se nós abrirmos concessões, né? Não, mas acho que não precisa ser os 10 mandamentos todos, né? Eu acho que o sábado Deus vai um só, né? Acho que eles têm razão, né? Para a gente poder sobreviver aí, viver melhor aí, sem ser incomodado,
Vamos, né, vamos deixar isso para lá e as coisas vão se resolvendo com o passar do tempo, né. Mas não é bem assim. Quando se fala de 10 é 10, não é um. Eu já disse isso em outra lição, não é um, não é 2, não é 3, é todos os 10 mandamentos. É um elo, um é uma corrente, cada perdão, cada elo da lei de Deus tem a sua importância, então não pode ser quebrado nenhum desses elos, né. No futuro, numa crise internacional, o mundo enfrentará uma transformação política, social, religiosa e moral e radical, tá? Eh, Será colocado à prova realmente aqueles que querem fazer a vontade de Deus ou aqueles que mais ou menos querem fazer a vontade de Deus. Não estou falando que todas as pessoas que não fazem a vontade de Deus não gostam de Deus, muito pelo contrário. Tem pessoas que guardam os mandamentos de Deus, acreditam em Jesus Cristo, mas não tem muita, como é que se diz, muito compromisso com as coisas de Deus. E vai chegar um momento que isso vai ser colocado à prova, né? É aí que vai entrar a marca da besta, né? A Bíblia não diz como tudo vai acontecer, mas apresenta esboços, né? Que mostram que o clímax do conflito se dará em torno da adoração à besta ou ao Criador. Então, você vai ter que escolher, ou você vai adorar a Deus ou vai adorar a besta. Esse é o plano de Satanás, né? E que o sábado terá um papel fundamental nisso. O quarto mandamento terá um papel fundamental. Então, nós precisamos entender, né, que abrir concessões, fazer concessões, é melhor eu fazer isso para não acontecer isso, eu vou estar abrindo mão da minha aliança para com Deus. Então, a marca da besta é uma questão de alianças. É uma questão de alianças. Se você quebrar a aliança com Deus, certamente você estará fazendo uma aliança com a besta, automaticamente. Entendeu? E o quarto mandamento é o tema fundamental disso tudo, porque o quarto mandamento, nós vamos entrar na lição de quinta-feira, é importantíssimo. É importantíssimo, porque ele é o RG de Deus. O sábado é o RG de Deus, né? Assim, falando numa palavra, numa linguagem simples. Na lição de quinta-feira, dia 15 de junho, diz isso. O teste do sábado, esse é o tema, né? Como é que o sábado ele é implantado, ele foi implantado, ele surgiu? Foi lá na criação, né? Após a criação do ser humano, do homem, Deus criou o sábado, né? Ele criou o sábado. E ali é interessante que a gente tem que notar, olha só, por que eu falei que é o RG de Deus, é o registro de Deus. Por quê? Vamos lá. Primeiro, é o nome de Deus. Por quê? Foi Deus que selou, o Senhor seu Deus. Ali fala, o Senhor seu Deus. Está lá em Êxodo 20, de 8 a 11, né? Diz assim, ó, o Senhor seu Deus. Segundo, o título de quem o selou? O Senhor fez. Quem fez? Deus fez tudo. Terceiro, ele é o Criador, né? Então, ele fez tudo e ele é o Criador. E em terceiro lugar, o território. O que foi que Deus fez? Aonde ele reina? Céus e toda a terra. É onde Deus reina. Ele criou tudo, o mar, a terra, o mar. É o registro de Deus. Então, o sábado é o que nos remete a Deus, né? Se você olhar lá lembra do dia de sábado para o santificar, porque o Senhor fez os céus e a terra, né? E ali vai descrevendo a ação de Deus. O sábado descreve a ação de Deus. Então, quando eu não aceito o sábado como dia de guarda, eu estou o quê? Renegando a criação de Deus. Então, quando fala que na testa, o que tem aqui na testa? O nosso lóbulo frontal, ou o córtex, né? O córtex é o quê?
Ele é responsável pelos nossos atos cognitivos, nosso comportamento, nossas atividades emocionais ou decisões. Então, aqui no nosso lóbulo frontal, quando Deus fala que vai selar na testa dos seus filhos, vai ser selado, como eu falei, por que é selado? É inviolável, é autêntico e tem qualidade. Então, quando você for selado, porque é inviolável. Você colocou no seu coração o desejo, né? E não vai mudar. Então, Deus vai selar os seus filhos, né? Vamos lá. Exemplos: percepção, memória, juízo ou raciocínio. Tá tudo aqui no nosso lóbulo frontal. Então, o que aconteceu em 2012? O Papa Bento XVI, apelou para mais de 15 mil pessoas reunidas na Praça de São Pedro, em Roma, afirmando que o domingo devia ser um dia de descanso, a fim de que todos estivessem livres para ficar com a família e com Deus. Olha só, nós já não fazemos isso aos sábados? Nós não vamos adorar a Deus com a nossa família logo pela manhã e não passamos aquele dia junto com a família em adoração a Deus? Nós já fazemos isso, mas Ele quer um outro dia, não o sábado, quer criar um outro dia, porque o sábado se refere a Deus, o outro se refere o que? A religião. E nós não temos que ser religiosos, nós temos que ser cristãos, adoradores do Deus verdadeiro, né? Aqui, ó, olha o que diz para nós aqui. Ao defender o domingo, defende-se a liberdade do ser humano. Isso não significa exigir que se observe esse dia em lugar do sábado bíblico, mas mostra que o conceito do domingo como o dia de descanso é algo real, né? E serão aprovados aqueles que seguirem a Bíblia e guardarem o sábado, serão rotulados como inimigo dos melhores interesses da sociedade. Isso vai acontecer o que aconteceu no passado na Inquisição, porque aqueles que eram considerados como hereges eram ditos na igreja para as pessoas que essas pessoas eram contra a sociedade, era contra os princípios da igreja, ia prejudicar. Se deu um problema na plantação, é porque aquele povo que não adora o Deus que nós adoramos, é por causa dele que Deus está amaldiçoando a terra. Então, vários tipos de assuntos vão ser jogados, né? Vão ser jogada a culpa no povo de Deus. Está passando por essa situação porque aquele povo lá, não aceita a verdade bíblica, né? A verdade da igreja, não aceita. Meu amigo e minha amiga, está na hora de a gente tomar a nossa decisão ao lado de Deus. A sua decisão está aqui, na sua mente. Você vai ser selado por aquilo que você acredita, não pelos acordos que você faz, não pelo aquilo que você acredita. A aliança que você fez com Deus, né? Naquilo que você falou, Deus, eu prometo que vou fazer o meu melhor, vou guardar a sua lei, fazer a sua vontade. Não por coisas que não vamos ser julgados. Nós vamos ser julgados por aquilo que nós decidimos de fazer, né? Não por alianças, não por acordos que decidimos fazer para não sofrer alguma consequência, porque consequência teremos, né? A lição passada, a lição, não sei se foi de domingo ou de segunda, ela vem falando, né? Que é o tema, né? Desculpa, é o tema desta lição, diz assim: se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto, morto será, pela espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Aqueles que não temem a morte. Aqueles que não temem a morte, meu amigo e minha amiga. Nós não podemos temer a morte. Tenho certeza que Deus irá abençoar a cada um de nós e nos proteger, né? E diz assim lá em Efésios 4, versículo 30. Efésios 4, versículo 30, diz assim para nós:
E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selado para o dia do quê? Da redenção. Você foi selado por Deus. Quando nós abrimos mão, né? Abrimos a mão da aliança para Deus, para fazermos outros acordos, para não sofrermos consequência, ou achar que é melhor dessa maneira, adorar a Deus dessa maneira, nós vamos entristecer o Espírito Santo de Deus, porque nós estamos indo contra a vontade de Deus, nós estamos deixando de escutar o Espírito Santo falar com a gente. Aqui, ó, os fiéis são os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo, esses são os fiéis. Se nós não guardarmos os mandamentos de Deus, todos os mandamentos de Deus, que inclui ser honesto, inclui não ser maldizentes, inclui não ser adúlteros, inclui não ser ladrões, não roubar, inclui ser justo diante de Deus. E acima de tudo, ser o quê? Honrar a Deus acima de tudo. Então Deus ele está pedindo que nós precisamos ser o quê? Fiéis a Ele, com a nossa aliança com Ele, manter a nossa aliança firme para com Deus. Qual foi a aliança que nós fizemos com Deus? No dia do nosso batismo. Foi uma aliança que a gente fez com Deus. Ali você prometeu várias coisas para Deus, e ali é a aliança que você tem com Deus. Meu amigo e minha amiga, que Deus te abençoe. Até o próximo estudo.